Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje o tema do treinamento de saúde, segurança e meio ambiente é a gestão de resíduos. O objetivo principal desse treinamento é garantir o cumprimento de toda a legislação ambiental relacionada à geração de resíduos e eliminar ou reduzir a quantidade de resíduos gerados na medida em que seja técnica e economicamente viável para a vossa operação. Mas existem outros objetivos também e mais algumas metas. Aqui estão elas: zero lixo para o aterro sanitário. Gerencie e rastreie para atender a conformidade, ou seja, descubra onde estão os resíduos. Minimize usando os 3 R's. Em breve vamos saber o que são. Proteger a saúde humana e o meio ambiente. E promover o descarte seguro dos resíduos. Rapidamente, vamos falar da legislação brasileira. De maneira macro, os requerimentos legais estão ligados a um atendimento para gerenciar os resíduos, os requisitos para cobrir a geração de resíduos do berço ao túmulo. Nós temos que conhecer, sim, a nossa legislação, mas de maneira macro, e conhecer principalmente a sua agência reguladora com endereço, telefone e nome de contato, a sua agência reguladora ambiental. Um marco importante na legislação brasileira foi a instituição da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa política foi instituída no dia 2 de agosto de 2010, com base na Lei 12.305. E ela estabeleceu metas, objetivos, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica, relacionado à gestão de resíduos, com o propósito de adequar o gerenciamento às legislações e normativas existentes, preservar o meio ambiente com a redução do uso de aterros sanitários e promover principalmente a logística reversa de resíduos pós-consumo. Os objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos é a proteção à saúde pública, reduzir, reciclar, reutilizar, eis aqui os 3 R's, padrões sustentáveis de produção e consumo, tecnologia limpa e o incentivo à indústria da reciclagem. Um outro ponto importante na questão ligada à legislação dos resíduos é a classificação dos resíduos. E aqui, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, com a norma NBR 10.004 de 2004, é a norma que determina a classe de risco dos resíduos. Essa classificação de resíduos sólidos é realizada de acordo com a sua natureza física, composição química, riscos ambientais ao meio físico, potencial de ser afetado e a origem desses resíduos. A norma divide os resíduos na classe 1, resíduos perigosos, e classe 2A, resíduos não inertes, e classe 2B, resíduos inertes. Complementando a questão da classificação dos resíduos, os resíduos de classe 1, mencionados anteriormente como perigosos, possuem a seguinte classificação também quanto à nomenclatura: toxicidade, flamabilidade, corrosividade, reatividade e patogenicidade. Já os resíduos classe 2, os não perigosos, a classe 2A são os não inertes. Podem ter propriedades como biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. Já os resíduos classe 2B, inertes, quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma forma representativa, segundo a NBR 10.007, e submetidos a um contato dinâmico estático com água destilada ou deionizada, a temperatura ambiente, conforme a NBR 10.006, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto de cor, turbidez, dureza e sabor da água. Agora, iremos falar um pouquinho mais daqueles resíduos perigosos que mencionamos alguns slides atrás.
Recordando, estamos falando dos resíduos corrosivos, reativos, tóxicos, inflamáveis, e eu gostaria de acrescentar mais algumas coisas. Os solventes halogenados, os patológicos já estavam naquela relação, mas temos aqui os PCBs, amiantos e radioativos. O inflamável pode ser um líquido ou não líquido, onde o seu ponto de fulgor esteja correlacionado com a NR20, no caso da legislação brasileira, que é a norma regulamentadora que classifica um líquido como inflamável e também como combustível. O líquido inflamável é, obviamente, com a relação do ponto de fulgor, ele é capaz de causar fogo através de fricção, absorção de umidade ou mudanças químicas espontâneas, e quando inflamado, queima tão vigorosa e persistentemente que cria uma ameaça. Podem ser gases comprimidos inflamáveis e podem também ser materiais oxidantes. O material corrosivo pode ser uma solução aquosa e tem um pH menor ou igual a 2 ou maior que ou igual a 12,5. Também tem a característica que corrói aço numa taxa maior do que 0,25 polegadas por ano a 130 graus Fahrenheit. Vamos falar agora do material reativo. Normalmente instável e prontamente passa a violentas mudanças sem detonação. Pode reagir violentamente com água. Forma misturas potencialmente explosivas com água. Quando misturada com água, produz gases, fumaça ou vapores tóxicos em uma quantidade suficiente para representar perigo para a saúde humana ou para o ambiente. É capaz de detonação ou explosão ou reação à pressão normal. O material tóxico ele é encontrado em qualquer concentração igual ou maior do que o valor respectivo dado na tabela listada na NR15, que é a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, ou na ACGIH, que é um organismo internacional que determina os limites mínimos, limites máximos de exposição. Um possível material tóxico é o benzeno. Vamos falar de uma parte muito importante da gestão de resíduos, que é a segregação, ou seja, a correta separação dos resíduos. No caso do Brasil e muitos países, a segregação é identificada por cores. Aqui estão elas. O azul é para o papel e o papelão e os seus relacionados. O vermelho para o plástico, para isopor. Verde para vidro. Amarelo, metal. Preto, madeira. Laranja, resíduos perigosos ou contaminados com materiais perigosos. O branco são resíduos ambulatoriais de serviços da saúde. A cor roxo classifica separa e identifica os resíduos como radioativos. Não está errado falar em classificar, porque de certa forma é uma classificação que é feita. O marrom para os orgânicos, como restos alimentares, e o cinza, resíduos em geral não recicláveis ou misturados com demais resíduos. No caso da Argentina, deve ser seguidas como mínimo os requisitos determinados pela Woodbridge no elemento 25 do Sistema de Gestão de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, e também a sua legislação local, caso essa seja mais rigorosa do que as exigências da Woodbridge. Contudo, fortemente se recomenda que, principalmente quanto à segregação de resíduos, seja adotado a tabela de cores mostrada nos slides anteriores. Temos aqui também outros resíduos. Resíduos agrícolas, lixo doméstico, animais mortos, preenchimentos inertes, enchimentos de rocha, esgoto transportado, lodo de esgoto de obras municipais e também de obras domésticas, cinzas de incinerador, descarga de instalações de tratamento de águas residuais no local de trabalho.
Os 10 mandamentos relacionados ao desperdício zero para resíduos. Seja você um não gerador de resíduos. O desperdício sempre pode ser reduzido. Tenha olhares críticos para isso. A melhor minimização de resíduos melhora o lucro da sua operação. A matéria não é criada nem destruída, ela é transformada. Planeje para resultados rápidos. Os efeitos realmente têm causas. Quem controla o processo controla os resíduos. Estou falando do processo de fabricação. O feedback sempre compensa, é sempre importante dar um retorno para aquele ponto de geração de resíduo. É preciso ter precisão no controle para que consigamos ter baixo desperdício e possamos ter qualidade na tratativa dos resíduos. É importante que todos os colaboradores do Woodbridge, todos os funcionários apoiem desperdício zero dentro das nossas operações. Eliminar o desperdício é a chave e o objetivo final da questão de gestão de resíduos. A minimização conseguimos usando os 3 R's. O primeiro deles é reciclar, o segundo, reutilizar e o terceiro, reduzir. Esses 3 R's têm uma influência muito grande na gestão dos resíduos. Sempre devemos pensar em reaproveitar, poder dar uma tratativa correta, que não fira o meio ambiente nem as pessoas e, principalmente, reduzir a geração de resíduos. Se você não souber de onde vêm os seus resíduos, você não consegue trabalhar para eliminá-los ou, como mínimo, minimizar essa geração. Portanto, identificar os fluxos de resíduos é primordial, fundamental. Identifique por escrito todos os fluxos com nome, fonte geradora, designação perigosa de acordo com a legislação do país, seja Argentina ou Brasil, código legislativo do resíduo também relacionado à legislação, nome correto de envio, requisitos de rotulagem, de etiquetagem, instalação de descarte ou reciclagem usada, ou transportador usado para o descarte. Comunicar a todos os responsáveis pela gestão de resíduos estas informações é muito importante. Precisamos quantificar os fluxos desses resíduos, ou seja, precisamos saber a quantidade para que possamos trabalhar também na minimização. Quantifique cada fluxo de resíduo com a maior precisão possível. Não estamos buscando gramas, mas dependendo da quantidade que se gerada, as gramas podem até ser úteis. Quantificar regularmente, de preferência mensalmente. Aliás, precisamos reportar mensalmente todas as quantidades de resíduos geradas dentro do sistema Best in Class da Woodbridge. E também precisamos reportar anualmente para os devidos agências reguladoras de cada país. Adote uma ferramenta eficaz para o rastreamento e definição de metas. Metas para redução de resíduos. Use o HSEnet corporativo para rastrear os resíduos. Estamos falando do BIC, justamente onde registramos as informações de resíduos. Comunique a todos os responsáveis pela gestão de resíduos destas quantidades. Os resíduos não podem ser deixados em qualquer lugar. Portanto, o armazenamento dos fluxos de resíduos devem ser devidamente tratados. É preciso identificar os locais de armazenamento de resíduos em um plano que parcele, ou seja, que separe, que identifique todo e qualquer ponto que seja passivo de acúmulo de resíduo. Cada área de resíduo deve ser identificada. Resíduos segregados, ou seja, inflamáveis de não inflamáveis, não podem estar juntos, devem estar separados. Armazene apenas os resíduos compatíveis juntos. Resíduos não compatíveis podem desencadear uma reação que não pode ser, que seja desagradável.
Use recipientes aprovados, ou seja, use embalagem que suporte aquele resíduo em termos de quantidade e que o resíduo não agrida aquela embalagem. Rotule cada recipiente, ou seja, ponha uma etiqueta que identifique o nome, que esteja claro nessa etiqueta e, caso seja aplicável, o EPI necessário para o manuseio e a data do início que você começou a acumular resíduo naquele recipiente. Inspecione a área de resíduo. É muito importante que você adote a inspeção de local de trabalho, o elemento 7 do sistema de gestão de HSE, também para que você avalie a área de armazenagem de resíduos. Essa frequência tem que ser no mínimo mensal. Um relatório de inspeção da área deve ser gerado se alguma não conformidade for identificada. Registre todas as descobertas. Tome as ações corretivas quando necessário. Nome da pessoa responsável pela ação corretiva. Quando foi concluído o objetivo daquela ação corretiva. O acompanhamento para conclusão e verificação e, enfim, o encerramento, o fechamento da ação corretiva que foi identificada. O descarte dos resíduos, isso é um fator bastante sério que muitas empresas, muitas gestões públicas, muitos cidadãos não dão a devida atenção. Portanto, descarte os resíduos perigosos dentro dos limites de armazenamento definidos conforme ditado pela agência reguladora aplicável a cada unidade. Use transportadora aprovada e empresa de descarte conforme aprovado pela autoridade corporativa ou reguladória. Rastreie os resíduos da geração, transporte e descarte através de um manifesto ou um sistema eletrônico. Obter carta de garantia da empresa de descarte para cada remessa, certificado de destinação. E um outro ponto importante, avalie o seu transportador e o seu destino final de resíduo com pelo menos uma frequência anual. O embarque de resíduos perigosos, aliás, para os resíduos não perigosos, também é de suma importância que tenha a devida atenção. Portanto, deve-se utilizar tratamento, estocagem de local de descarte ou reciclador regulamentado. Não podemos, de novo, usar qualquer empresa que não esteja regulamentada conforme a legislação local. Deve-se etiquetar corretamente cada container, com as devidas informações para cada tipo de resíduo. E, de novo, reforço, os transportadores devem ser licenciados para transportar resíduos perigosos. Eis agora um documento de suma importância, que são os manifestos de resíduos. Os manifestos é o documento legal que registra e que rastreia toda a questão ligada aos resíduos. As informações são as seguintes: dados do gerador, do transportador, a descrição desse resíduo, quantidade, código legislativo desse resíduo, a informação de resposta à emergência caso exista alguma questão e a questão da certificação ligada ao transportador e também ao destino final deste resíduo. Ainda falando do manifesto de resíduos, esse manifesto deve ser assinado por uma pessoa devidamente treinada e que seja responsável pela gestão dos resíduos na unidade que o resíduo foi gerado. Então, a pessoa responsável completa o manifesto e se assegura de que toda a informação está correta antes de assinar. Reforçando, a Audibridge requer que esta informação seja guardada permanentemente. O manifesto de resíduo perigoso usado deve ser obtido no estado para o qual o resíduo está sendo enviado. Se o estado não tiver um manifesto específico, então o manifesto de onde o resíduo está sendo enviado deve ser utilizado, ou seja, a origem. Se nenhum estado tiver seu próprio manifesto, o manifesto padrão
de resíduos perigosos da Woodbridge deve ser utilizado. Busque no UOL, na intranet, na rede interna de computadores da Woodbridge, este formulário. Reforçando, antes do envio dos resíduos, revise as instruções para preenchimento do manifesto. As instruções podem ser específicas para cada estado. Lembrando, este documento é de suma importância. Alguns resíduos com uma especificidade muito grande. Os extintores com um material extintor chamado Alum. Não desmonte esse extintor, não destrua, recicle, incinere ou despeje em aterros. Existem requisitos específicos para descarte deste material. O Alum 1211 e o Alum 1301. É uma substância destruidora da camada de ozônio, conforme determinado pelo Protocolo de Montreal em 1976. Portanto, não deve ser destinada de qualquer maneira. Entre em contato com seu HSE local ou regional corporativo para receber as devidas orientações de descarte. Ou busque na legislação local as devidas orientações. Uma boa fonte de consulta são organismos que tratam resíduos perigosos e que coprocessam resíduos, ou empresas que recarregam e conduzem manutenção em extintores também são aplicáveis a sanar dúvidas no caso deste agente extintor. Vamos falar dos PCBs, as bifenilas policloradas ou popularmente conhecido como ascarel. Não desmonte, não destrua, não recicle ou descarte por despejo em lixões ou aterros sanitários equipamentos que possuam produtos com PCBs. São produtos cancerígenos. Gerencie de uma maneira que, se houver PCB na sua localização, você precisa descobrir a legislação específica para poder dar o devido tratamento. Na existência desses PCBs na sua planta, inspecione de maneira regular o local de armazenagem desses produtos. Registre todos os fatos ocorridos. Requisitos de descarte são extremamente específicos. Entre em contato com a sua autoridade reguladora ou com o HSE corporativo regional para dar as devidas destinações. Vamos falar do amianto. Também não desmonte, não destrua, não recicle ou incinere resíduos com amianto. Causa a conhecida fibrose, uma doença. Requisitos especiais para a gestão do amianto existem. Também faça inspeção local onde existir amianto na sua unidade. Registre todos os pontos não conforme. Desmontagem por empresas especializadas autorizadas pela autoridade reguladora são requeridas caso deseje-se dar o devido destino para resíduos de amianto existentes na sua unidade. Entre em contato com a agência reguladora e com o HSE local para que você possa dar o devido descarte para o amianto. Quando falamos de minimização de resíduos, estamos falando da melhor abordagem para a eliminação ou para chegar a quantidades mínimas realmente tratadas de resíduo. É preciso ter uma ferramenta eficaz para que a gente atinja os objetivos e metas estabelecidos com frequência anual na sua unidade. E é preciso trabalhar fazendo uso muito forte dos 3 R's já mencionados anteriormente. Muito bem. É importante, na minimização dos resíduos, ter um compromisso com o gerenciamento seguro. Ou seja, o resíduo não pode ser tratado de qualquer maneira. Tem que ser garantido uma direção forte e segura. Identifique um responsável, identifique um champion, identifique um coordenador para trabalhar na questão da geração dos resíduos na sua unidade dentro das suas possibilidades. Ou uma força-tarefa, um grupo de trabalho que vai analisar uma determinada operação com o objetivo de minimizar os resíduos. É preciso ter muito comprometimento,
manter reuniões regulares, ter foco na minimização, documentar todas as atividades que resultaram como minimização de resíduos e comunicar todos os resultados obtidos. Importantíssimo e influencia muito na questão da minimização dos resíduos, realizar auditorias nos locais, nas ações que estão relacionadas com resíduos. Revise os detalhes das operações dos processos, identificar os requisitos de recurso de auditoria, identifique todos os fluxos de resíduo, avalie a estimativa, os dados, mesmo que preliminares, de uma operação da gestão de resíduos. Estime a quantidade total anual de resíduos de cada fluxo, caso você não tenha um valor físico. Estime o conteúdo da reciclagem de materiais para os tipos de resíduos gerados. Estime a quantidade descartada para cada fluxo de resíduo, para que você possa ter um plano de trabalho caso você não tenha números sólidos de geração de resíduos. Identifique o ano de referência para a comparação quando você estabelecer uma estratégia para a redução de resíduos, ou seja, você vai estabelecer estratégias para atingir aquela meta de redução que foi adotada. E aí, com o ano de referência, você consegue fazer os devidos cálculos com o presente ano, com aquele ano lá atrás e ver se você está dentro dessas metas. Use o processo de TQM para registro e rastreamento. TQM significa Total Quality Management, ou seja, é uma ferramenta utilizada muito nos departamentos de qualidade, mas que contribui muito para a questão da administração da gestão de resíduos. Estabeleça metas anuais simples, cumpríveis, alcançáveis, realizáveis, ou seja, que sejam objetivos SMART. É necessário ter um plano de redução e ou minimização de resíduos. Esse plano deve ser composto por uma identificação diária de maior impacto de redução, identificar prioridades de redução de resíduos, as opções de redução, reutilização e reciclagem, ou seja, se são aplicáveis aos resíduos que estamos tratando, avaliar o impacto da compra de materiais na redução de resíduos, faz-se necessário que avaliemos as atividades daquele processo para verificar se conseguimos adotar medidas eficazes para a redução dos resíduos e conclua com um plano de redução alcançável, ou seja, algo factível de que possa realmente acontecer. Mantenha-se agressivo com seus objetivos. Mantenha o foco, reúna-se regularmente para avaliar a quantidade de resíduos gerados, revise o plano que foi estabelecido originalmente como estratégia e o status atual da situação. Liste todas as histórias, todas as ações, todos os kaizens, todos os pontos que foram adotados de sucesso, que foram registrados de que realmente houve uma comprovação de minimização de geração de resíduos. Publique e comunique essas informações. O sucesso estará à sua porta se você for bem detalhista em todo esse processo. A questão do treinamento ela é de suma importância na questão de gestão de resíduos. Portanto, aprenda primeiro o que você precisa para praticar e para fazer acontecer na questão da gestão de resíduos. Identifique os requisitos de treinamento para os envolvidos na gestão. É importante ter uma formação na conduta da gestão dos resíduos, pois é preciso ética também para atuar nessa gestão. Não podemos esconder nada. Avalie a eficácia desse treinamento, fazendo um acompanhamento das áreas que geram os resíduos, para que possamos detalhar, para que possamos ter informações seguras de quantidades
e para que possamos separar e dar o devido tratamento aos resíduos. Retreine a equipe afetada e que se envolve na gestão dos resíduos de maneira periódica, conforme a análise de necessidade de treinamento da Woodbridge. O que nós geramos? Vamos saber agora. Fique de olhos abertos. Geramos papel. Papel deve ser destinado no cesto de cor azul, por isso o slide está na cor azul. Geramos quais tipos? Jornais, revistas, formulários de computador, fotocópias, envelopes, rascunhos, papel de máquinas de cópia, papelão, cartão. E onde isso é gerado? Acredito que o papel seja gerado em todo e qualquer departamento. Aqui estão alguns deles: na administração, no materiais, laboratório, refeição, operação, portaria. Olha o amarelo do metal aí. Quais são esses rejeitos? Latas em geral, tambores vazios não perigosos, elementos de fixação fora do uso, chapas, vigas, perfis diversos, tubos, sobras de instalações industriais. E onde é gerado? Aí é um pouco mais específico. Na área de manutenção, na área de ferramentaria, que é o tooling, no processo de fabricação alguma coisa. É claro que a administração, de uma maneira geral, gera lá as latinhas de refrigerantes ou cerveja, mas a concentração de metal está principalmente na questão da instalação, ou seja, manutenção, ferramentaria, processo. Também geramos plástico, e o cesto que devemos dar o devido destino tem a cor vermelha. Embalagens de refrigerante, embalagens de material de limpeza, copo, bombona, plásticos em geral, totes vazios de produtos não perigosos, no caso, totes danificados, tubos plásticos. Onde que tudo isso é gerado? Na manutenção, no refeitório, na limpeza, na administração, nos processos, nos materiais. O plástico também é um resíduo bem presente. O vidro, no nosso caso, na Woodbridge, não é um resíduo muito gerado. O fundo do slide é verde, porque a segregação manda que os cestos devam ser verdes. Basicamente, são resíduos de manutenção de janelas, de copos, tigelas, pratos. Onde é gerado? Refeitório, administração, área de manutenção. EPI. O EPI também deve ser dado destino, e a cor do cesto que devemos colocar o EPI é laranja. Quais são os rejeitos? Luvas, máscaras, protetor auriculares, Tyvek e outros EPIs mais. Onde é gerado? Na operação, na manutenção, no processo. Isso é diário. Um outro ponto importante na gestão de resíduos é a prontidão para as emergências. A brigada deve estar preparada para tratar esses resíduos que venham a ser gerados de sinistros, como incêndios, como fugas químicas, né? Deve-se manter uma comunicação interna ou sistema de alarmes para acionar essa brigada. Também deve-se manter uma comunicação externa para pedir ajuda diante de uma emergência que a nossa brigada não possa conter. Deve-se identificar quem são os coordenadores da emergência, e esses coordenadores devem ter informações básicas de segurança disponíveis a todo momento, ou seja, devem estar prontamente preparados. Deve-se manter equipamentos de resposta à emergência íntegros funcionando. Adequar os sistemas de combate a incêndio e os extintores de incêndio para cada tipo de resíduo que vá se tratar, que vá se combater com seu respectivo incêndio ou com sua respectiva fuga. O equipamento de emergência deve ser testado e conservado para assegurar o funcionamento adequado. Último, mas não o menor, estamos falando da retenção de documentos dentro da gestão de resíduos. Guarde todos os documentos relativos à gestão de resíduos em um arquivo central. É muito importante ter histórico disponível das nossas operações. Identifique a localização desse arquivo central. Guarde todos os documentos permanentemente. Podem ser solicitados a qualquer momento.
Perguntas, dúvidas, comentários? Caso você tenha assistido esse treinamento e ainda está com dúvida, busque e peça informações ao seu superior hierárquico. Se permanecer com dúvida ainda, peça informação à HSE local. Mantendo a sua dúvida, busque informação com o HSE regional.